Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para conversar um pouquinho, né, sobre licitações e contratos, como a gente vem costumeiramente fazendo aqui, semanalmente, nas terças-feiras, né, sempre às 8h30, né, trazendo temas interessantes, né, temas polêmicos, questões para provocar o debate e muitas vezes, né, para e provocar vocês também, né, a refletir sobre determinadas matérias, né, a dar as suas opiniões. E está conosco aqui meu ilustre amigo aqui, Leonardo Mota, né, o homem aqui. Léo, tá me ouvindo bem meu áudio, porque hoje eu tive que ficar sem fone de ouvido. Ou tá baixo? Teu áudio tá, pra mim tá alto que só. Tá, né? Que bom, então eu Tá. espero que... Pessoal, se der algum problema no áudio aí, tiver baixinho, vocês avisem, é porque hoje realmente eu terminei e fiquei sem fone de ouvido, né? Então sejam todos bem-vindos aí, meu colega e amigo André Bessa, né, lá de Manaus, Luísa, que sempre está aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos conversar mais uma vez aqui com o nosso querido amigo Léo e tratar, sobre registro de preço, que parece que é aquele tema, Léo, que quanto mais você estuda, quanto mais você pesquisa, né, quanto mais você lida com ele no dia a dia, parece que os problemas, né, os novos questionamentos, as novas reflexões não param de chegar. Então, só um abraço aí para a Alisson, meu primo, minha mãe também está passando por aqui. Fico feliz em tê-los aqui. E SRP é isso, né, Léo? No final das contas, esse procedimento, né, que a administração tem aí para utilizar, né, nas suas contratações, né, que me parece que é um instrumento eficiente, mas também me parece que em alguns momentos o Tribunal de Contas da União termina, eu arriscaria dizer que me parece que o tribunal muitas vezes ele é claramente, né, contra o sistema de registro de preço, porque ele vem numa tendência restritiva, né? Então, cada vez Verdade. mais ele coloca novos condicionantes, novas restrições, né, para que possa. é, E aí a gente precisaria conversar com o pessoal lá do controle para entender o que é que está por trás dessas recomendações deles. Então, vocês, que quem não conhece Léo é servidor público federal também, é professor, atua aí em licitações de contratos há mais de 10 anos, né, tem vasta experiência com licitações, é membro de comissão de licitação, é pregoeiro, é professor, daqui a pouco vai ser autor de livro também, vai estar nos brindando aí Opa! como livro sobre licitações e contratos para que a gente possa, né, adquirir aí novos conhecimentos. Então, Léo, mais uma vez agradeço a tua pronta disposição, né? Mais uma vez agradeço você ter tirado um pouco do seu tempo para que a gente possa, compartilhar aqui com os nossos colegas que estão passando por aqui, essas reflexões, provocações, né? E num bate-papo aqui bem descontraído sobre o sistema de registro de preço. Então, tá com a palavra contigo aí para tuas considerações iniciais. Meu amigo, boa noite, pessoal. Boa noite, meu amigo. Novamente, é muito bom esse bate-papo, né? A gente tem sempre conversado sobre licitação, né? Que é o foco. É a segunda, é a live 2.0 paraibana, né? Que é a primeira, teve a primeira, né? A Exatamente. primeira é a 2.0 paraibana, e dessa vez a gente falando aí de resiste preço, que é sempre, como você falou, né? É sempre um assunto impactante que atiça, né? Quem gosta de licitação. Eu, particularmente, sou um fã do sistema de resiste preço, né? E inclusive da figura do carona devidamente utilizada dentro de um certo planejamento, dentro de uma exceção e com algumas razões, alguns critérios, né? E vamos lá, vamos bater o papo aí com o pessoal, trazer, falar um pouco a respeito de preço, escutar o pessoal, opiniões, né? E isso que você falou é uma certeza, principalmente relativo ao carona, né? Os tribunais de contas, eles vêm com maus olhos, né? Tem um outro acordo que alguém comenta alguma vantajosidade, mas ao final ainda tem a questão da restrição.
né? Em que pese aí a nova lei de licitação trazer, né, o registro de preço até por dispensa, né? Já advindo aí da lei 13979. Mas é isso aí, meu amigo. Exatamente. Vamos lá bater um papozinho aí essa noite. Você que Vamos. comanda. Eu acho que uma das problemáticas que eu mais vejo em relação ao registro de preço é exatamente quando, né, se utiliza o sistema de registro de preço. Então, me parece que muitas vezes os órgãos, né, as entidades, né, a administração pública de modo geral, ela ainda não entendeu a importância de justificar e de motivar a sua escolha. Muitas Exatamente. vezes, o que é que eles fazem? Eles copiam e colam lá, artigo 3º, inciso 3, né? Porque eu não tenho uma ideia dos meus quantitativos, né? Eles não têm uma preocupação relacionada à motivação, relacionada à justificativa da escolha, né? Então, eu queria começar te perguntando exatamente sobre isso, né? Quando se utiliza, né? Ou quando se utilizar o SRP, né? Isso está naturalmente dentro aí de uma decisão discricionária, né? E outra coisa, Léo, aí eu já vou botar 3 em 1 aqui, porque eu sei que você mata no peito e desenvolve o jogo. E uma coisa que a gente vê muito é assim, não tem recurso, né? Então eu vou usar SRP, né? Justifica. Eu sempre falo, quando falo de SRP, que um amigo meu lá de Dourados diz, né? Que o SRP é o cartão de crédito da administração pública. Então, eu queria que você começasse aí apontando suas considerações sobre essas perguntas. É isso aí. Assim, na verdade, o pontapé inicial é o planejamento, né? Mais do que nunca, nos últimos tempos, e aí já se vinha, né, desde da Lei 666, né, artigo 15 lá, que falava, né, que as compras deveriam ser utilizadas preferencialmente, adquiridas, né, Uhum, preferencialmente pelos times de registro de preço, né. Só que aí veio o primeiro decreto, nesse segundo ficou mais enfático, né, o artigo 3º lá, ele traz exatamente o artigo onde a administração pública tem que motivar, né, essa questão de vou utilizar o sistema de registro de preço porque não tenho recurso, não está previsto no decreto federal, né? No 7892, né? O decreto 7892 de 2013, ele tem um artigo 3º lá, que ele é bem tranquilo e bem objetivo naquilo que você tem que utilizar, né? As entregas parceladas, né? Contratações frequentes, atendimento a mais de um órgão. Quando você não tiver a certeza, né, daquele quantitativo, né, que você não vai contratar de imediato, né? Tem até um acordo do TCU, eu não me recordo, acho que é de 2013, 2014, que ele fala até não apenas a indefinição de quantitativo, mas quando ocorrer, se você tiver indefinido, inclusive quando ocorrer a contratação, se você não sabe quando ocorrerá a contratação. Mas em nenhum dos incisos do artigo 3º ele fala caso a administração pública não tenha recurso, né? Essa figura aí do cartão de crédito, né? exato. Mas eu acho que o ponto principal é a parte do planejamento, a partir do momento que a administração, nós sabemos disso aí, a administração pública, anualmente tem contratações de objetos frequentes que são feitos, né, com entregas parceladas, né? E muitos que não se tem a demanda. Então, acho que a gente tem na manga o artigo 3º bem claro, e aí bastaria a administração pública, então, motivar, né, fundamentar lá na fase de planejamento, na fase interna da licitação. Mas o pessoal ainda confunde muito, né? Usa-se a SRP, a torta direito, utiliza-se como fundamento, a gente vê por aí, o pessoal utiliza como fundamento não ter recurso, e aí você faz o sistema de registro de preço quando surge o recurso, o órgão lá contrata 100% da ata, né? E aí você diz, se você contratou 100% da ata, então qual a motivação que você utilizou? Porque nenhum dos incisos terceiro tem a ideia de você contratar o 100% da ata, que você contratar 100% da ata significaria que você já tinha o quantitativo, né? Não foi entrega, não havia o parcelamento, não havia a contratação frequente e não havia a imprevisão de não saber o quantitativo. Você já tinha, né? Já sabia qual era o quantitativo, né? Então, Uhum. realmente é isso aí. O pessoal confunde muito e eu acredito que o decreto está bem claro, né?
Exatamente. Por incrível que pareça, Léo, eu já vi processos, né, lá no estudo preliminar, com justificativas expressas, falando, olha, nós não temos recursos e por conta disso a gente vai fazer um SRP. E o pessoal esquece que a própria 8666, salvo engano, artigo 15, e a própria 4320 diz, olha, você não pode ter despesa se você não tem a grana, se você não tem o recurso, né? Então, por favor, né, o SRP, ele olha aí, nossa amiga Renila chegou aí, vim reforçar É, meu sotaque e meus conhecimentos. Os é, conhecimentos você tem demais para compartilhar com a gente. verdade. Sotaque aí a gente pode reforçar, né, Léo? Porque Renila já está em Brasília há algum tempo, É, já está há então algum ela. tempo. É, eu vi que ela uma vez ela discutiu o que era canjica, o que era pamonha, o que era curau, né? Então aí as raízes ela não perdeu ainda, né, Renila? Ainda tem as raízes, ainda sabe a diferença de canjica, pamonha e curau, né? Exatamente. E isso é uma discussão assim histórica. Quando você sai do Nordeste, meu amigo, o pessoal vem com aquele negócio ali, digo, olha, vamos deixar isso para outro momento, porque isso aí não é canjica, não. Mas, né, então, Renila, a gente fica muito feliz em ter você aqui conosco, viu? Renila é uma amiga assim, que eu tenho muita admiração e sempre que posso eu digo a ela, né? Continue aí compartilhando seu conhecimento, voe bem alto e brilhe bem muito aí, porque você realmente merece e se dedica e faz por onde. Viu, meu amigo? Um Verdade. beijo bem grande para você. Então, Léo, como eu estava dizendo, cara, eu já vi de forma expressa no contrato, o cara falar no plano de, olha, eu vou contratar por SRP porque eu não tenho recurso. E aí, na verdade, ele acaba com aquilo, na minha opinião, né, para que o SRP é vocacionado, né? Eu vejo muito o SRP como sendo um excelente mecanismo para que você possa planejar, né? E possa, a partir daí, delinear ali uma boa contratação pública. Mas me parece que, como o nosso colega Ricardo colocou aqui, né? Ricardo, ele disse, gosto muito de SRP, mas vejo um problema em relação a superestimativas de quantitativos, pois muitos entendem o SRP como uma licença para não planejar, e é exatamente Isso, esse o problema. Porque, Léo, exatamente. eu tenho certeza que você já ouviu mais do que eu. Léo, tu tens uma ata aí, É, né? Eu tenho exatamente. certeza absoluta que você já escutou isso muito. Né? Eu vou atrás de uma ata, e agora? Chegou tudo, vou atrás de uma ata, né? Mas, É, bem, Léo, a gente sabe que também uma coisa importante, né, o que é que eu posso contratar, né, através de SRP? Qualquer objeto, né? a gente sabe que o SRP exatamente em virtude da questão do planejamento, né? Observa-se também padronização, né? Então, o SRP é aplicado em regra bens e serviços, né? Bens e serviços, né? Na verdade, a discussão está mais em torno da questão de utilização para obras ou não, tem alguns posicionamentos do TCU, né, em alguns acordos que levanta algumas questões sobre é possível se aquela reforma, né, não tiver tanto impacto material, não for tão relevante na contratação, você utilizar o sistema de registro de preço, né? E temos até peguei o textozinho da carteira da CGU, né? Que ele fala Uhum. aqui, considerando que cada obra exige um projeto básico específico, aí é onde está a questão, né? De não se utilizar o sistema de registro de preço, não seria possível realizar a licitação por meio de registro de preço com base no mesmo projeto básico, exatamente em virtude da realidade de cada órgão, inclusive ele fala em termos de custos, localidade, né, frete e tudo isso que envolve, né? Então, a partir do momento que você não tem essa condição de padronizar o mesmo objeto, você não tem fundamentação para você utilizar para a obra, né? Agora, o RDC ele traz, né? Mas a legislação específica do RDC, né? Ele traz a possibilidade, mas voltada exatamente para isso, né? As regras que abordam o RDC e que trazem a questão da utilização do sistema de registro de preço lá, eles, se você observar lá, é voltado exatamente para objetos padronizados, né? Então, eu acho que está envolto a isso aí. E eu penso o seguinte, se não for RDC, é serviços e bens materiais, né? Eu acho que não pregão, por exemplo, você obviamente você não pode fazer obra por pregão, né? Mas inclusive as outras modalidades, eu acredito que não seria aplicável o sistema de registro de preço, né? Acho que especificamente o RDC, né? Futuramente a gente tem aí, né? Como nós comentamos aí,
A nova lei de licitações ela vai trazer a dispensa, inexigibilidade, o sistema de registro de preço, né, por dispensa e inexigibilidade. Tivemos aí a lei da pandemia, né, a 13979, também trazendo a dispensa, né, por sistema de registro de preço. Mas a Isso. ideia é essa, bem e serviço, né? Na verdade, o que a gente vê muito é em bens, né, Carlos? Exato. Só reforçando a tua fala, a gente esquece que o artigo 15 lá da 8666, lá, logo no inciso primeiro, ele diz assim: as compras, sempre que possível, deverão atender ao princípio da padronização. Uhum. Né? E a gente esquece que o SRP está lá no parágrafo primeiro do artigo 15, né? Portanto, ele tem que vir dentro dessa principiologia. Né? Isso. É para isso que existe o SRP. Né? É por isso que a gente diz que ele é um excelente mecanismo de planejamento, né? Porque Planejamento. ele permite que você ganhe com eficiência, né? Com que você tenha padrões determinados de contratação, e é exatamente por ser padronizável e, portanto, que não oscila, né, de uma instituição para outra, que você permite, né, a carona, a adesão. E tem um acordo agora recente do TCU, é o 1333, que diz exatamente isso. É indevida a utilização de SRP para a contratação de serviço que não seja padronizado. E aí ele usa como fundamento aqui o artigo 3º, inciso 3 do decreto. E eu já parti como fundamento do artigo 15, inciso primeiro, que fala do princípio da padronização. E quando ele fala de obra, naturalmente, além de já ter um entendimento histórico do TCU, né, de que não se faz obra por pregão, ele diz também que você não pode, né, fazer a contratação de obra por SRP, porque você não pode demandar por itens isolados, né, porque a obra é um todo, né, você Isso. contrata a integralidade. Então, como eu não posso demandar por item, portanto, eu não poderia fazer obra utilizando do sistema de registro de preço. E considerando, né, que o SRP, né, está dentro dessa ideia de planejamento global, né, de planejamento macro da administração, qual é o momento que você entende, Léo, que seria adequado, né, a administração decidir se opta ou não pela utilização do SRP? Carlos, é no estudo técnico preliminar, né? Acho que a ideia já é ser abordada lá pela equipe de planejamento. Agora, se falando mais ainda, né? Depois do decreto no pregão eletrônico, né? A figura, a obrigação de se fazer estudo técnico preliminar, né? Com a IN 40, depois a IN 49, que alterou a IN número 5. E aí, o interessante é exatamente isso, né? Porque com essa alteração das normas federais, que são seguidas, né, pela maioria dos órgãos, exatamente por virem de estudos, né, virem de orientações de tribunais, né, da AGU e tudo mais. A nova IN, ela traz que não só para serviços, né, a IN 40, ela fala que a ETP não é só para serviços, como era com a IN 5, agora é para obra e para bens, né? Então, eu acho que tudo agora vai ser focado no estudo técnico preliminar. Né? Você pegar lá a equipe, ou o órgão que tem a equipe de planejamento, ou o que a própria IN fala, a unidade requisitante, junto com a área técnica, justificar, motivar por que você está fazendo uma licitação por que aquela solução, né? Porque no ETP, você definir dentro das soluções possíveis aquela melhor solução, a mais viável. Né? E aí você sai do ETP para o termo de referência, e aí você vai especificar com mais detalhes, com detalhes para a contratação para o edital, qual vai ser aquela solução, né? Qual a especificação. Mas eu penso que tem que estar no ETP. Né? Inclusive esse acordo, né, que você falou, né, o 1333, ele fala isso, né? É a falta da motivação da utilização do registro de preços para os serviços lá, né, que era projeto, né, acho que era Sim. né, alguma coisa com projeto, com aquisição, né, com alguns órgãos de padronização, e ele formula que não foi motivada a utilização do sim registro de preço no estudo técnico preliminar. Então não demonstrou que era a melhor solução. E aí cai naquela situação que você falou, né? Se você já tem recurso, motivar no estudo técnico preliminar que não há recurso, não é motivação. Tem que estar lá dentro, lá, se for administração federal, né? Dentro do artigo 3º lá. Então, mas eu tento que é no ETP. Né? O ETP, né, Carlos? Acho que a gente já conversou sobre isso. Eu acho que ele veio trazer
mais segurança, né? E aí quando fala exatamente do sistema resiste preço, que tem motivação específica, e você tem essa segurança lá no estudo técnico preliminar, inclusive o quê? Não só definir por que a melhor solução é utilizar, para atender aquela necessidade, o sistema de registro de preço, mas tem que ser abordado tudo, né? Tem que ser abordada a questão de participantes, a quantidade de participantes, que até o decreto 7892 fala isso, né? É de competência do órgão gerenciador, definir, inclusive, a quantidade de participantes e a questão de aceitação de alteração de termo de referência, incluir itens, né? Novas especificações e tudo mais, né? E, principalmente, eu penso, a questão da adesão, né? Porque o TCU, a gente tem visto que não vê com bons olhos a questão do carona, né? O órgão não participante da ata, né? Aquele que não fez parte da licitação. E aí ele tem buscado você motivar, inclusive, no edital do órgão gerenciador, né? Que a gente se recorda que no início o TCU ele falava muito para quem iria aderir, né? Aquele órgão que ligava e dizia, você tem uma ata de preço aí no órgão para aderir, então aquele órgão tem que motivar. Agora o TCU falou, inclusive, para você incluir no seu edital a permissão de adesão, você tem que motivar porque aquela solução incluir adesão é vantajoso, é econômico, enfim, traz benefícios para a administração pública, principalmente para o seu órgão, né? Então está ficando a coisa bem amarrada, né? Então tem que ter um estudo técnico preliminar bem elaborado aí, né? Para que depois que você cai no termo de referência já esteja praticamente justificado, né? Pois é, e é interessante que na prática, né, quando você olha os processos, você percebe que a justificativa, tanto de quem vai permitir, como de quem está pedindo, gira basicamente em torno de um ponto, né? Ele diz que vão ganhar em escala, né, que, portanto, vai ter economia, que se trata de bens comuns, enfim, a justificativa termina girando dentro né, desses dois elementos essenciais, porque, na verdade, é isso, basicamente, né, o que o SRP termina proporcionando para a administração, né? A É, economicidade em economia de escala, naturalmente sem esquecer aquilo que Ricardo pontuou, principalmente na questão dos quantitativos, que eu acho que é onde é o ponto onde falhamos muito ainda, exatamente na deficiência quanto à estimativa, quanto à motivação e quanto à justificativa do porquê daquele número. E sem esquecer também que esse momento também já é um momento que você tem que pensar também nos quantitativos de quem possivelmente está entrando como participante, né, porque você tem que trabalhar ali com uma limitação, né, porque a norma diz que você tem que definir lá os quantitativos máximos, e isso vai terminar impactando, né, nos quantitativos de carona e tudo mais. Então, esses números, eles são muito importantes, né, para que o licitante tenha uma análise segura e consistente daquilo que efetivamente se aproximará da necessidade da administração. Porque se ela já sabe a necessidade real dela, não cabe SRP. isso. Mas ela tem que dizer, olha, Léo, eu pretendo, eu digo que a gente tem que ter um núcleo em torno do qual você vai girar. Então, se é 100, você pode girar um pouquinho para mais, né? Você também não pode destoar muito. Então, eu sempre recordo esse ponto de quantitativo e sempre lembro da responsabilidade de fazê-lo de forma observando, talvez, digamos que um princípio da realidade, né? A sua efetiva necessidade. E Você outro tem que ter problema, um respeito eu penso, inclusive, Carlos, inclusive o respeito ao mercado, né? O respeito ao mercado, né? Porque de repente aqui o Ricardo falou, vamos fazer um registro de preço, né? Vamos dizer que você motivou corretamente, devidamente lá, fundamentou, e aí você diz o seguinte, nós temos sei lá, porque a ideia do registro de preço, muitos objetos já são objetos já adquiridos no ano anterior, né? Objetos que você já tem uma certa realidade, você já tem um certo controle que você adquiriu, mas às vezes o que nós vemos às vezes é que o pessoal faz o seguinte, o órgão tem previsão de comprar 100, mas é registro de preço, coloca 400, coloca 300, porque durante o ano nós não temos a obrigação de adquirir, mas aí cadê o respeito com o mercado?
né? Isso que você falou, né? Aquele licitante que é correto, que ele quer entrar para fornecer a melhor proposta, pelo preço justo, para ter o lucro dele, poder cumprir a ata durante 12 meses, as contratações, ele vai entrar, vai baixar o preço, né? Ali. E aí você meio que dá uma rasteira nesse fornecedor que vem de boa fé para oferecer um produto e um serviço para você, né? Isso aí é uma falta de respeito, eu penso, né? Então, é como você falou, gira ali em torno, aumenta 10%, analisa a realidade do órgão, mudou a realidade, dá uma ajustada, mas eu acho que é importante isso aí, né? Não é porque não temos aquela obrigação de constar a dotação orçamentária lá, de ter recurso, que não vai existir, que não vamos ter planejamento e respeito pelo mercado, né? Então, importante demais. Exatamente. Eu sempre falo nessa linha que você está colocando aí. Tem anos, né, que eu sempre brinco. Eu digo, o mercado não é o Darth Vader, né? Não é o lado negro da força. Não. Foi-se essa época em que nós, servidores públicos, olhávamos para o mercado e falávamos, opa, peraí, né? O que é que esse cara quer aqui? Né? Olhar com desconfiança. Eu acho que a relação ela precisa ser construída dentro daquilo que você falou, né? O princípio da boa-fé, né? E não só a boa-fé objetiva, como a boa-fé subjetiva no seu comportamento. Né? É isso. E, sobretudo, Léo, eu penso que a administração pública hoje, muito do que ela vive hoje, em termos de relações com os particulares, passa por aquilo que Ricardo colocou aqui no chat, quando ele diz assim, que com o tempo os licitantes vão se afastar, né, porque as suas estimativas não são reais, né, É isso. elas são exageradas. E eu falei exatamente sobre isso, acredito que na live passada, né, e eu brinco muito, a gente é lá do sertão, e aí você possivelmente já deve ter ouvido essa frase também, eu tenho aquele ditado que é no fio do bigode. Então, a administração, ela precisa pegar o fio do bigode dela e falar para o particular, olha, nós viramos a chave. Né? Nós Exatamente. agora estamos tentando recuperar a nossa credibilidade, né? E estamos tentando mostrar para vocês que a partir de certo tempo para cá, nós estamos efetivamente sendo sérios no nosso planejamento, estamos efetivamente cumprindo aquilo que a gente propõe para vocês. Né? Porque isso é uma licitação. Né? Eu faço uma proposta através de um edital, dizendo o que é que eu quero, como eu quero e os preços que eu aceito pagar, e você me faz uma contraproposta. Né? Então, se você olhar nessa perspectiva, é uma relação negocial. Né? E a Exatamente. partir do momento em que você bota essa relação negocial no papel, os contratos precisam ser cumpridos. Né? A, a, a sua manifestação que foi livre, né, e orientada por todo o seu planejamento, você precisa cumprir. Então, ou a gente muda nessa perspectiva de cumprir aquilo que diz e de efetivamente planejar melhor para retratar a nossa real necessidade, ou a gente vai continuar com contratações que não são boas e negando, Léo, eu não sei se você concorda, a própria lógica do SRP, que você vai deixar de ganhar em escala e você vai ter contratações ineficientes e não Exato. econômicas. Né? Exatamente. Perfeito. Vai refletir lá na frente, né? A partir do momento que você não vai adquirir, vai chegar no momento que o fornecedor registrado, né? A depender inclusive da quantidade mal estimada, né? Que ele vai dizer, rapaz, eu prefiro você cancelar minha ata porque eu vou ter prejuízo em lhe fornecer, né? Porque eu reduzi o preço achando que você ia adquirir 100, você só adquiriu 10, 20, 30, né? É um reflexo, né? Exatamente. Eu acho que é um jogo em que as regras precisam que é aquilo, né? Não basta aquele ditado que o pessoal diz, né? Não basta ser honesto, né? Você precisa parecer ser Isso. honesto, né? Então você não basta colocar lá no edital as regras, mas você precisa efetivamente cumpri-las. E antes de tudo isso, você precisa construir uma imagem que quando o Leonardo olhe aqui para a UFCG, ele fala, poxa, a UFCG ela cumpre os compromissos dela, então eu vou lá levar o meu melhor produto, vou levar os meus melhores terceirizados, porque eu sei que lá nós vamos ter uma boa relação contratual. Então, já que a gente fala, né, de planejamento, né, de adesão, de ata, né, a gente também precisa entender quem são os personagens que giram, né, que orbitam aí em torno desse procedimento. Então,
Quem são os personagens, né? A gente, no sistema de registro de preço, você fala em contratante, você fala em contratado na ata de registro de preço? Essa é uma confusão, uma confusão, né? Que às vezes o pessoal traz, né? Ó, tá entrando aí o mestre Sonildo que sempre tá nas lives aí da gente, sempre colaborando também. A gente Bem-vindo tem aí, um, Sonia. a gente tem um grupo de WhatsApp também que trata só de licitações e contratos, de alguns alunos, de alguns amigos aí. E Sonildo tá sempre lá colaborando. Seja bem-vindo, Sonildo. Pois Carlos, é isso que o pessoal confunde, né? O pessoal confunde que acha ata com contrato, né? Então, assim, no sistema de registro de preço ainda não existe contratação, né? O sistema de registro de preço é um procedimento que você vai realizar uma licitação, vamos dizer, pelo pregão ou concorrência, falando em pregão, onde você vai ter os personagens quem são? O órgão que vai licitar, que é o órgão gerenciador, né? A gente vai ter o licitante, né, os licitantes vencedores lá, que vão assinar as atas. A gente pode ter órgãos participantes, então você veja que por enquanto não se fala em contratante, né? E aí, esses são os personagens, né? O gerenciador participante, o vencedor. Né? Afora essa regrinha aí da licitação, né, de dentro do processo, a gente tem os órgãos não participantes, que são os caronas. Mas tudo, né, tudo aí envolve a ata de registro de preço. Por enquanto não tem contratação. Né? Então a contratação é tanto que, assim, você finaliza o processo de licitação lá, quando você assina as atas, publica o aviso lá de licitação, e aquela ata fica lá, vamos dizer que ela tem a validade de 12 meses, né, que é o prazo máximo aí pelo decreto, e aí aquela ata vai ficar disponível para aí sim, né? Aí sim você ter a contratação, que às vezes o pessoal confunde, o pessoal fala exatamente isso. Ah, mas Léo, quando eu executar a ata, né? Quando o contratante da ata, o contratado da ata, né? A ata por enquanto ainda não tem contratado, né? Contratado é depois que você assinar o termo de contrato, ou se por acaso tiver aquelas regrinhas lá do artigo 62 da Lei 8.066, né? Que podem ser, o contrato pode ser dispensado, nota de empenho, ordem de serviço, aquelas possibilidades. Aí sim, emitiu a nota de empenho, se tem contrato, virou contratado. Né? Mas enquanto isso, a ata, o que você vai dizendo assim, sancionar ou cobrar da ata vai ser a contratação, né? O cumprimento da contratação. É uma confusão bem interessante isso aí. Para mim, Inclusive a questão de sanção, né? Você tem que ver a questão das sanções aplicáveis à ata, à contratação, né? Então são situações bem diferentes, né? pois é, então, aí termina que a gente tem o órgão gerenciador, né? Que é o cara que está cuidando ali do planejamento. Aí você tem o participante, né? Que é o cara que participa, né, efetivamente da licitação. Você tem o carona, né, que é o sujeito que vai pedir a adesão, e nesse momento você também tem o licitante, né, que são aquelas pessoas privadas que têm interesse, né, em participar desse procedimento. E aí, vou só fazer um parênteses, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né, perceba que todos os seus argumentos reforçam os argumentos, né, lá da CPLC, no sentido de que se não tem contrato, não tem equilíbrio econômico-financeiro, né? Aproveitei só para fazer uma pequena provocação, porque eu sei que esse tema ele traz muita discussão, então veja como é interessante, né? Não tem contrato, não tem contrato, não tem equilíbrio, né? A Constituição é clara, né? Você garante o equilíbrio do contrato. Então é só uma provocação aqui, meu amigo, para a gente descontrair um Para pouquinho aqui. esquentar. Para esquentar o clima e polemizar um pouquinho aqui a nossa conversa. Ah, pessoal, quem quiser participar, fique à vontade aí para mandar suas perguntas, suas provocações e para discordar naturalmente, né, Léo? Porque Perfeito. quando se discorda, eu digo muito que é, muito do conhecimento ele é produzido com a divergência, né? Isso. Quando você se discorda, porque são duas posições, três posições que passam a mutuamente colidirem ali para gerar, né, um conhecimento novo, O independentemente de qual aprendizado. posição daquela vai, né, terminar prevalecendo. Tudo gera aprendizado. Essa questão, inclusive, da confusão do participante
com carona, não sei se você já escutou também, eu já escutei, né? Ah, mas eu quero fazer adesão como participante da área. Não, o participante é aquele que o órgão gerenciador vai fazer o edital, né? Fazer o edital, os órgãos, as entidades CISG, eles são obrigados lá a divulgar, lá no Compresnet, dentro daquele prazo, né? De no mínimo 8 dias úteis, e aí o órgão diz assim, eu quero participar da sua licitação, quer dizer, a licitação não ocorreu ainda, né? O órgão carona, o não participante, a licitação já ocorreu, e aí é aquela questão de adesão à ata. Aí é a divergência que às vezes o pessoal diz, eu quero participar da sua ata. Não, participar é na fase anterior, inclusive na fase de planejamento, né? É onde você vai aceitar ou não para constar lá no termo de referência, quem são os participantes, os limites, os quantitativos e os itens, se por acaso for permitido ele alterar o seu termo de referência, né? Uhum. Então, já que a gente está falando aqui, né, dos personagens, né, então, qualquer órgão, né, qualquer entidade pode aderir à ata de registro de preço. Como é que funciona essa sistemática aí? Você primeiro tem que fundamentar, né? Aquela questão da fundamentação, inclusive no estudo técnico preliminar. Né? O Ricardo falando aqui, ó, aquela questão que nós comentamos agora, já ouviu falar em adesão participante e adesão não participante. É exatamente isso, Ricardo. O pessoal às vezes confundem, né? Participante ele está dentro da licitação, ele já entrou, e inclusive, só para complementar, já que estamos falando disso aí, né? O fornecedor vencedor da licitação, né, aquele que vai assinar a ata de registro de preço, ele tem a obrigação de fornecer ao gerenciador e aos órgãos participantes, porque são aqueles, né, aqueles órgãos que estão no edital, né? E aí, inclusive, é importante tudo isso que foi falado da parte de planejamento, inclusive a parte de quantitativos, porque você imagina um órgão que vai realizar a licitação, não planeje suas quantitativas adequadamente e ainda aceita participantes que de repente também não têm planejamento, imagina o vulto dessa ata e ainda o licitante ser obrigado a fornecer, muitas vezes com endereços, né, com localidades diferentes, né? E aí de repente por uma falta de planejamento não se abordou, né, não se considerou os custos, né, variáveis, né? O órgão carona não. O fornecedor vencedor da licitação, ele não tem obrigação de fornecer para o carona. Ele aceita ou não fornecer para o carona. Então essa é a diferença, inclusive, entre uma situação e outra, né? O licitante que entra na licitação, ele tem que ler o edital, é a velha mantra, né? Tem um amigo que é Rafael Ícaro, né? Que é também da área de licitação, professor, né? E consultor, né? E ele sempre fala isso aí. O mantra é leia o edital. Né? Então o licitante lê o edital para de repente ele não cair numa roubada e lá você tem vários órgãos, um órgão gerenciador com vários participantes, que aí ele é obrigado a fornecer. Né? Mas assim, a questão da adesão, primeiro, tem que estar dentro do planejamento, né? E aí você tem que observar, inclusive, a questão dos limites. Né? O órgão gerenciador, ele é que é o dono da ata, né? A gente chama órgão gerenciador que é o dono da ata. Então, qualquer órgão pode solicitar adesão, né, àquela ata, observando que o decreto fala, né, o decreto federal com relação à verticalidade, né? Então, o órgão da administração pública federal só pode aderir a atas da esfera federal, né? Então, no mesmo sentido, né? O órgão municipal adere ao órgão municipal, o estadual e federal, e assim o estadual também. Mas o importante é se observar os limites. E para isso, o órgão, dentro do seu planejamento, né, o órgão gerenciador, ele tem que haver esse controle, né? Aqueles limites lá de só pode aderir, dentro, segundo o decreto federal, cada órgão até a metade daquela ata, né, aquele quantitativo da ata, né, e que o somatório não ultrapasse 2 vezes o quantitativo da ata. Então, pode se aderir, né, qualquer um pode aderir, só que, primeiro, motivar no seu processo, é fundamental isso, né? O que é que o órgão carona tem que fazer, o órgão não participante? Ele tem que motivar a economicidade, viabilidade. Por que ele não está fazendo a solicitação? Né? Por que é mais viável você aderir do que você fazer a sua própria licitação? Porque, vamos dizer, eu já conheço a especificação daquele produto, eu já sei que me atende, mas para isso você tem que surgir de onde? Sua necessidade, né? Para atender aquela necessidade, o que é que se precisa, e aí você dizer, aquela ata ali me atende. Não é cair do céu, né? Não é o inverso, né? Porque às vezes o que acontece geralmente é o inverso, né? O cara diz, rapaz, eu estou precisando de uma impressora.
E aí você fala assim, rapaz, procura um ato de impressora, aí o cara acha o ato de impressora e diz, eu acho que esse atende. Mas você, é o inverso, né? Primeiro você tem que analisar a sua necessidade, né? Especificar a sua necessidade para ver se existe alguma ata motivadamente que atenda. E você justificar por que você não fez solicitação, né? É planejamento. É planejamento. Eu acho que o SRP ele funciona bem quando o seu planejamento é bom, né? E aqui o André traz um questionamento interessante, né? Ele diz o seguinte, ele diz, não sei se a pergunta é, mas um problema a parte do orçamento da licitação principal em detrimento do órgão carona. O carona fica adstrito à confiança da pesquisa de preço do órgão licitante. Então, André, são dois os requisitos que você tem que cumprir, né, para que você possa fazer a adesão. Você primeiro tem que justificar, como o Léo colocou, você tem que demonstrar a sua real necessidade, né, daqueles quantitativos do objeto e, né, naturalmente, você precisa avaliar se aqueles preços que estão sendo propostos, né, são vantajosos. Né? Você não vai simplesmente aderir, né, de olhos fechados, sem fazer a análise da vantajosidade quanto aos preços que estão registrados e quanto aos preços que você pode, que o mercado está praticando. Então, tem um julgado do TCU, só dentro desse contexto que o Ricardo está colocando, e aí você já faz suas colocações, que ele diz o seguinte, ele diz, olha, a mera comparação dos valores lá constantes em ata de registro de preço obtidos de empresas lá, consultadas na fase interna, não é suficiente para configurar a adesão à ata. Porque você precisa verificar, de fato, os preços que o mercado está praticando. Né? Então, André, não é simplesmente ficar na confiança daquela pesquisa. Não. Você, antes de aderir, né, você tem que avaliar se é vantajosa ou não. Não é isso, Léo? Exatamente, Carlos. Reforçando, a análise de viabilidade acerca de se aquela ata é vantajosa ou não, são vários fatores, né? É por isso que a fase interna tem que haver. Porque é o seguinte, às vezes o pessoal confunde que só deve existir planejamento nas contratações se você tiver a certeza que você vai licitar. Mas o fato não é isso. Todas as contratações de administração públicas tem que haver o planejamento, inclusive para você concluir se vai ser dispensado, se é inexigível a licitação, se será pregão, se será inclusive modalidade, inclusive aí adesão. E aí isso envolve o quê? Atender a sua necessidade, atender o preço de mercado, né? Atender o preço de mercado, e é uma das comprovações, né? Você buscar no mercado para você comprovar se aquela ata é vantajosa economicamente, né? Porque você pode estar com uma necessidade, né? De repente, um objeto atender aquela sua necessidade, e aí, por indução, você ser induzido a motivar que aquela ata é vantajosa. Só que, na verdade, aquela ata, de repente, não seria vantajosa se você fizer o planejamento devido e você definir primeiramente sua necessidade. Né? Esse ponto da economicidade é o que a gente, acho que é um dos pontos cruciais, né, Carlos? A questão da economicidade. Então, para isso, você tem que comprovar. Né? Tanto fato, né, que o próprio órgão gerenciador, quando ele licita, posteriormente, né, depois de um tempo, nós aqui no Ministério Público Federal adotamos 180 dias, né? Numa contratação daqui a 180 dias por aquela ata, nós temos que fazer uma nova pesquisa de preço para comprovar se a nossa própria ata ainda é vantajosa, né? Para haver inclusive a análise aí da revisão da ata, né? Dos artigos 17, 18 e 19, né? Do decreto. Então, imagine o órgão que vai fazer a adesão. Então, ele tem que exatamente comprovar, né? Essa questão da economicidade. Deixar um abraço para o professor Paulo Alves, falando em pesquisa de preço. Hoje pela manhã ele deu uma aula com o pessoal da Negócios Públicos, lá do Banco de Preços, exatamente sobre pesquisa de preço, né? Falou muito a nova Instrução Normativa 73, né? Que veio trazer as novas regras da pesquisa de preço. Foi uma aula show de bola, vamos dizer assim, como eu sempre digo. Mas é fundamental você comprovar, e principalmente a questão do preço, né? Porque imagina você
você não comprovar dentro do seu processo e você contratar e depois se comprovar que dentro, inclusive dentro daquela sua região, a ata seria uma licitação, você realizar uma licitação seria mais barato, né? Seria mais econômico do que você aderir, né? É importante isso aí. É interessante, né, Léo? Porque é, eu costumo dizer que o direito é muito lógico. A minha forma de olhar para o direito, eu tento olhar com um aspecto lógico. Não é como se fosse. E eu não posso nem dizer que é um olhar matemático, né, porque eu sofro com a matemática. Mas é um olhar muito lógico, porque veja só, se a lógica do SRP é você ganhar em escala, a partir do momento em que você não faz a verificação dos preços daquela ata com o teu mercado, você anula a lógica do sistema. Né? E uma coisa que vocês fazem, que você acabou de dizer aí, e estão de parabéns por isso, e quase ninguém faz, é a revisão da ata. Raríssimas vezes eu escutei uma entidade falar, olha, a gente faz a revisão da ata, né? Raríssimas vezes, né? E aqui o pessoal está comentando aqui no Luiz, todo mundo falando isso, né? Que realmente impressiona, né? A Luísa colocou, né? Como o planejamento influencia. E eu acho que o planejamento é onde nós devemos gastar a nossa energia. Edital, termo de referência, isso aí existem modelos, né? De várias instituições, da própria AGU, que estão lá prontinhos, né? Gastem energia com o que importa, com o que efetivamente vai trazer bons resultados, que é a preocupação com o planejamento. Meu Léo, e você falou lá da questão de esgotar a ata, né? E aí eu lembrei que tem um acordo do TCU, acho que é 2017, que ele diz que a ata, ela termina sua vigência quando ou você faz quando termina a vigência de 12 meses, né? Ou quando você esgota, né, o quantitativo dela registrado. Veja que curioso, é um acordo recente, de 2017. Né? Exatamente, exatamente. São uma das duas razões, inclusive, que esse acordo a gente utiliza nos nossos cursos quando a gente fala sobre esse registro de preço, que aí o pessoal ainda às vezes escuta algumas questões, exatamente assim, mas eu utilizei, né, esgotei a ata em 6 meses, mas a vigência dela não é 12 meses, eu ainda não posso permitir adesão, né? E aí o acordo trata inclusive isso, né? A partir do momento que você esgotou a ata, né? Então você vai ter que fazer uma nova licitação, um novo planejamento, e aí, tocando novamente no reforço do planejamento, a não ser em situações excepcionais, né? Emergenciais, urgentes, mas eu penso o seguinte, se você faz um planejamento de uma ata, seja para um ano, né? Vamos contabilizar um ano, e você consome a ata em 6 meses, leva-se a induzir que o planejamento talvez não tenha sido adequado, né? Então, nós temos que pensar dos dois lados. Nem aquela questão de se tem a estimativa de se adquirir 500 e se colocar 2.000, 1.500 simplesmente porque não tem orçamento, como também o inverso. Porque se você faz um planejamento subestimado, você está gerando uma nova licitação para o órgão. Então você tem uma ferramenta na qual você pode utilizar para contratações frequentes parceladas durante 12 meses. A ideia é essa, né? E eu falo, Carlos, não sei se você já chegou nesse raciocínio, um planejamento adequado de objetos que você adquire com frequência, anualmente, que você tem o estimado que você consome, você tem condição de planejar e utilizar a ata por 1 ano e meio. Não sei se você já chegou nesse raciocínio. A ata tem vigência de 12 meses, mas você consegue utilizar os objetos da ata por 1 ano e meio. Sabe da seguinte forma? Você planeja para 1 ano e meio, adquire durante 12 meses, só que a última aquisição, antes do fim da vigência, você adquire um certo quantitativo que você, de repente, se tiver condição de ter um consumo de estoque, né, você vai ter aí aqueles produtos por mais 2, 3 meses. Com 1 ano e meio eu estou colocando bem longo, né? Mas vamos dizer assim, 2, 3 meses, ocorrendo o quê? Uma última contratação no fim da vigência da ata. Então veja, pessoal, que se você consegue planejar adequadamente o sistema de preço,
você de repente não precisa fazer aquela licitação de ano em ano, porque a ata tem vigência, né? Você faz a licitação um ano, ao final, antes de encerrar a ata, você faz uma aquisição que vai poder utilizar aquele quantitativo por mais uns 2, 3 meses, e aí você vai ter uma tranquilidade para realizar a nova licitação e o novo planejamento. Então veja como, fala assim, é maravilhoso o sistema Resiste Preço, sabe? Eu sou encantado, né? Se você consegue planejar, é uma ferramenta importante. Nós temos utilizado anualmente, né, muitas licitações pelo sistema Resiste Preço para contratações frequentes, e tanta questão de economicidade, redução de trabalho, né, porque você só tem um processo licitatório, onde você tem a fase de planejamento única, pesquisa de preço única, né? E aí você consegue, você fazendo de forma adequada, por tudo isso que você falou, né? Inclusive o respeito ao mercado, você vai fazer com que no ano seguinte, aquele fornecedor que participou da sua licitação, que assinou a sua ata, que você contratou com ele dentro, né, do quantitativo realmente estimado da ata, ele volta para seu órgão, né, e com a grande chance de você, de repente, ter ele novamente vencedor e tudo mais, e continuar sendo parceiro do órgão, né? Acho que essa é a ideia, né? Proposta vantajosa para mim é isso. Quando fala assim, proposta, o artigo 3º, né, da Lei 86, proposta vantajosa para mim é isso, é ter esse tipo de realidade no órgão, né? Fazer com que o licitante no ano seguinte queira participar da nossa licitação, porque diz, rapaz, aquele órgão é parceiro, inclusive no planejamento. Exatamente. Eu acho que negócio bom é um negócio que as duas partes ganham. Então, Isso. aquela ideia de negócio da China, aquilo ali é ruim. Quando só um ganha, não dá certo. Né? É. Quando as duas partes ganham, porque você ganha na qualidade do serviço, ou na qualidade do objeto que você está adquirindo e no preço, e a empresa ganha porque ela se sente motivada a ter um preço melhor, a ter um produto melhor, a ter um serviço melhor, porque ela sabe que você vai manter o fim do seu bigode, né? Que você cumpre aquilo que você efetivamente diz. Né? Então, já que você nos deu aí essa excelente dica, né, para quem planeja, olha aí, pessoal, você vai conseguir transformar com um bom planejamento sua ata aí em uma ata de 15 meses na prática. Né? Estou dizendo que o nosso amigo ele tira uns coelhos da cartola assim, e olha aí como ele nos A ajuda com muita ideia. coisa. Então, Léo, me diga aí, já que você trouxe essa dica massa de planejamento, né? Dentro da sua experiência, boas práticas, né? Que você consegue visualizar na utilização do SRP. Rapaz, uma boa prática é essa. Agora, para isso aí, você precisa de quê? Né? Você precisa ter uma equipe de contratação, e quando eu falo, não é uma equipe de um setor. Né? A ideia é que a área de licitação trabalhe junto com contratos, com a área de assessoria jurídica, com a área de compras. Né? E aí, se você tem, pessoal, veja só, olha só a dica. Se você tem condição de você ter o histórico no ano anterior, isso é muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Você tem um histórico, por exemplo, material de expediente, algumas licitações, né? Material de expediente, será, higiene alimentícios, material de manutenção predial. Eu falo alguns objetos que nós contratamos aqui, que nós temos históricos dos anos anteriores. Tem condições de você trazer para o próximo exercício, naquela contratação daquela ata de ajuste de preço, uma realidade próxima. Então, seria a primeira boa prática. Analise o seu histórico e traga para a próxima licitação algo real. Né? E aí, segundo ponto, próximo ano, o que é que vai acontecer? Vai haver um concurso público? Ou vai haver um surgimento de uma nova unidade? Ou pelo contrário, vai haver uma junção, né, de órgãos? Se você já tem uma realidade, um histórico, com essa nova realidade, tem condição de você analisar se vai haver uma certa demanda, inclusive em termos de quantidade, né? Por exemplo, em termos de tecnologia, né? Alguns órgãos, a gente sabe, que já utilizam processo eletrônico, então deixaram de utilizar o papel. Né? Então não justifica, por exemplo, você vem todo ano licitando 10 mil resmas de papel, e no ano seguinte você sabe que o seu órgão vai começar a adotar o processo eletrônico. Tem justificativa você manter uma ata com 10 mil resmas de papel? Não tem, porque provavelmente no próximo ano aquela quantidade de papel não vai ser utilizada. Então a ideia é você pegar seu histórico,
analisa a nova realidade, entendeu? Então isso aí você vai conseguir fazer tudo isso que a gente está falando, né? O planejamento, atrair bons fornecedores, né? Atrair para o mercado bons fornecedores, né? Sem perder a vantajosidade da SRP, economia de escala, né? Licitar a opção única, né? E tudo mais, né? Então seria mais ou menos isso aí, Carlos. Viu, Léo? E é interessante esse seu exemplo do papel, porque se você consegue fazer um planejamento articulado, não é só papel, é caneta, é lápis, é tinta de impressora, né? Veja que são vários os insumos que Isso, circulam em torno de apenas um objeto, né? isso. Papel. Então, quando você consegue ter essa visão da tua necessidade bem desenhada, e você faz isso com o histórico, né, das tuas contratações, do teu consumo com o ETP, pessoal, vocês vão conseguir ter qualidade, né? Qualidade de contratação e qualidade de vida também, porque vocês não vão estar mais com aquele aperreio, mandando um WhatsApp para Léo. Léo, me salve, me mande aí sua É, área. Aí você vai conseguir fazer o seu caminho. Ah, já que a gente está falando de ata, né, bora aqui falar sobre, né, a ata. Né? Ata é contrato, pode substituir por empenho, por ordem de serviço, eu atualizo, eu não reviso. Faça aí, a gente ainda tem 4 minutos, você faz aí umas considerações. Eu sei que vai poxa, ficar um tempo muito curto, é, mas a gente lá vai fazendo aqui. bate-papo bom passa rápido, né? Impressionante, né? A gente tinha planejado uns pontos aí, mas vamos A lá. não Não, ser, Léo, a não ser que a gente faça assim. A gente não tenha pressa, se você não sei como é que está seu time aí, seu tempo. Não sei que a gente continue conversando na nossa pauta, na sequência. Aí eu volto um pouquinho, a gente fecha a primeira hora e depois a gente reabre, e aí vai ficar guardado aí para disponibilizar para quem tiver interesse. Se você puder continuar, por mim está tranquilo. Quer que pronto, você me diga? dá certo também. Vamos, a gente bate mais, encerra de repente E volta. e volta, né? E bate mais Isso, um papo, né? isso. Alguns minutos, né? Isso, aí não vai demorar muito, porque a gente já está, né, caminhando para finalizar a nossa Isso, pauta, então a gente volta e conversa um pouquinho. isso. Então, já que a gente vai ter esse pouquinho a mais, dentro daquela ideia de planejamento que você falou, é interessante que tem a acordo do TCU que diz o seguinte: olha, o órgão participante ele deve priorizar a sua participação na fase inicial da licitação, né? Que é exatamente para que ele possa dar a sua Isso. contribuição no planejamento, porque se Léo vai gerenciar uma ata, ele precisa conhecer a minha realidade, né? Para que a gente possa ali ter quantitativos que possam ser reais, para que a gente possa conversar na própria descrição do objeto, que de repente Léo está querendo um travesseiro 100% algodão, fala, poxa, Léo, não tinha como colocar aqui um meio a meio não, porque a minha necessidade é... Então, assim, esse diálogo, essa conversa, esse interesse em participar do planejamento, ele é só positivo, né? Ele só traz resultados benéficos. Então, Léo, fazer o seguinte, tem 2 minutinhos, né? Então me encerrar agora. Aí eu Pronto. inicio de novo, a gente volta e aí trata desses 3 últimos tópicos aqui que está faltando. Então, Tranquilo, pessoal, pessoal. quem quiser voltar, a gente vai reabrir aqui a nossa. Agora a gente vai para o segundo tempo, né? Terminamos o primeiro tempo, agora vamos para o segundo tempo, só para a gente finalizar a nossa conversa. Quem quiser continuar conosco, a gente agradece bastante a participação de vocês, tá? Então, Léo, até já, meu amigo. Até já.